Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, com muita alegria, pastor Leandro Amorim aqui na França. Eu quero poder aqui gravar um vídeo falando de um assunto importante aí para vocês, que me levou a refletir grandemente através de uma mensagem que eu recebi aqui de uma irmã aí do Brasil, pelo Facebook, e me fez refletir bastante este assunto que você está vendo agora aí no meu canal, na minha rede social. Eu estou aqui com a Bíblia na mão e eu vou tentar aqui responder aqui uma pergunta sobre este assunto aqui, que é muito importante, que nós devemos aprender biblicamente como devemos proceder a nossa vida com Deus no nosso relacionamento. E a pergunta é essa: fui traída, posso casar de novo? Posso casar novamente? O que a Bíblia fala sobre um segundo casamento quando se vem da traição? É possível? Deus aprova? Deus, ele aceita um casamento que vem de uma traição? Há muitas dúvidas aí, irmãos, porque eu fiz 2 vídeos recentemente agora falando como manter um casamento de pé depois depois de tantas traições. Esse vídeo agora você pode assistir. Fiz um vídeo também falando sobre a pessoa que era o meu marido casou novamente e agora o que devo fazer. Esses 2 vídeos geraram aí muitas dúvidas e também muita procura de pessoas aqui no meu Facebook, na minha rede social, no YouTube, me perguntando: pastor, me ajude, eu estou passando por isso. Foi várias pessoas, principalmente mulheres. E teve uma aí que eu quero poder deixar aqui o testemunho dela, falando da experiência dela. Quem sabe poderá ser a tua história. Mas antes disso eu quero ler aqui a Bíblia em Mateus capítulo 5, né? Vou tentar aqui ler. Olha o que a Bíblia diz sobre um segundo casamento, irmão. Vamos tentar aqui analisar biblicamente o que significa um casamento por meio de traições, ok? Deixa eu só aqui abrir a palavra de Deus, que já vou explicar aqui para vocês. Jesus disse assim, ó. Vamos ver aqui, deixa eu só guardar aqui a palavra. Opa, desculpa lá que eu tô lendo aqui, tô de pé, né? Jesus disse, Mateus 5, versículo 31, diz assim, ó: foi dito, quem mandar sua esposa embora, deverá dar a ela uma carta de divórcio. Naquele tempo de Moisés, quando um homem ele queria se separar da sua esposa, eles davam uma carta de divórcio. E às vezes o motivo ali era um motivo banal, não era um motivo assim genuíno, um bom motivo para poder se separar da sua esposa. Naquele tempo o casamento era muito triste, lamentável, as mulheres sofriam muito naquela altura. O machismo era muito grande, por qualquer motivo a mulher era largada e abandonada pelo marido na cultura judaica no tempo de Jesus, no tempo de Moisés. Por isso que Jesus dá aqui a importância a este assunto. Ele fala aqui, ó: mas eu lhes digo, ouça bem, todo homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera. Como assim, pastor? Me explica aí. Eu vou tentar explicar aqui. Jesus disse, não é essa palavra minha, é a palavra de Jesus, irmão. Ó, Jesus disse, todo homem que mandar sua esposa embora, ou seja, um homem que saiu de casa, abandonou sua esposa e foi viver com outra mulher. É mais ou menos isso. Jesus falou que só pode um homem sair da sua casa, abandonar a sua esposa ou se separar dela realmente, se aquela mulher que ele casou traiu ele. E no caso aqui, não é o que está acontecendo hoje. No caso aqui que eu vejo, na maioria das pessoas, não é a realidade.
Jesus fala que nesse caso aqui, se ele fizer isso, será culpado tanto ele como a mulher. Por quê? Porque ele errou se separando da mulher, fazendo com que a mulher fique sozinha, e se ela casar com outra pessoa, poderá fazer ela pecar novamente. Por quê? Porque é que Jesus disse, irmão. Não sou eu que estou dizendo isso. Parece, pastor Lema, essa palavra é muito forte, mas não é palavras minhas, é palavra de Deus, irmão. Olha aqui, ó. Vou repetir novamente para tirar a tua dúvida. Ó. Jesus disse: todo homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério. Como assim adultério? Ele só pode mandar sua esposa embora se ele realmente teve prova que foi traído, teve provas realmente. A não ser no caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera se ela casa novamente. Como assim? Se aquela mulher casar com uma outra pessoa, essa mulher pode entrar em adultério e a pessoa que casou com ela. Por quê? Porque da maneira como foi dissolvido o casamento, da maneira como foi tratado o final do casamento, irmão, isso pode trazer uma consequência muito grande, tanto para quem deixou ou para a vítima, tanto para o culpado como para a vítima. Olha o que diz a continuação do versículo: e o homem que casar com ela, no caso com a repudiada, comete adultério. Misericórdia. Como assim, pastor Leandro? Então quer dizer que a pessoa que mesmo que foi traída, se ela casar novamente, ela pode cometer adultério? Pode, dependendo do caso. Agora eu vou tentar explicar melhor para você. Quem sabe você não entendeu. É assim. Vou dar aqui um testemunho dessa irmã, para simplificar o que está aqui em Mateus. Essa irmã casou aos 18 anos de idade. Essa irmã que me procurou, por isso que eu estou lendo esse texto da Bíblia. E ela me perguntou: pastor Leandro, eu posso casar novamente? Eu perguntei: me conta resumidamente sua história para eu poder saber se você pode ou não pela Bíblia. Não pelo aquilo que eu acho, mas pela Bíblia. E ela falou que ela casou com 18 anos de idade. Depois ela percebeu, depois de um ano, que ela estava sendo traída por ele, por prostitutas. Ouça bem. Que ele saía de casa às sextas-feiras e só voltava segunda-feira. E ela percebeu que estava sendo traída depois de um tempo de casado. Ele queria ter uma vida de solteiro, o que acontece em muitos relacionamentos. Depois de casado, que você começa a ver quem é realmente a pessoa. Por isso que tem essa fase de namoro e de noivado, para você conhecer a pessoa. E o que aconteceu, mas mesmo assim, por mais que você durante o namoro passe pouco ou muito tempo, você só vai saber realmente quem é a pessoa, irmão, quando você está vivendo junto. Não tem como saber totalmente o que está acontecendo com a pessoa, ok? Agora vamos lá. Um ano depois, ela percebeu que estava sendo traída com prostituta. Ela se separa dele porque percebeu que ele não era a mesma pessoa. Mesmo assim, muito nova ainda, ela teve 5 anos casada com ele. Ela lutou pela restauração do casamento. É o que eu indico, sempre isso. Por mais que o casamento esteja difícil, tenha traição no início, por que não dar uma segunda chance, irmão? Sempre é importante você dar uma segunda oportunidade para a pessoa, seja o homem ou a mulher, para ver se ele mude. Ela deu essa oportunidade, porém ele não mudou, continuou fazendo as mesmas coisas, ou pior ainda, ela engravidou depois que ela deu essa segunda oportunidade para ele. Então ele fez o quê? Em vez de aproveitar e amar a mulher, ele começou a bater nela, fez pior do que da primeira vez, achava que podia fazer tudo. Durante esse tempo ela engravidou, e ela engravidou, teve um filho. Nessa gestação, em vez de um homem aproveitar a oportunidade que a mulher fez de perdoar o pecado dele, da traição, irmão, não é fácil ser traído, não. Eu já fui traído, numa época que eu estava namorando. É a pior coisa que tem, é você ser traído por alguém. Eu passei por isso no namoro, não foi no casamento. E eu fiquei péssimo nessa altura. Entrei em depressão, busquei muito a Deus. Não é fácil, você não consegue confiar mais na pessoa. É ruim isso, é um sentimento terrível. Eu sei o que é a traição. Agora,
ele mesmo assim, que ele fez? Ele batia nela. Ele abandonou ela na gravidez. O próprio filho dele, ele não participou. É lamentável a vida de tantos homens assim hoje, irmão. O que ela fez? Depois de um ano, ela observou que o homem não amava mais ela, que traía ela com prostitutas, que abandonou ela no momento que ela mais precisava, que era na gravidez. Então ela tomou a decisão como qualquer pessoa tomaria, eu acho, penso eu, que era o divórcio. É aquilo que Jesus disse, que o divórcio em caso de relações ilícitas, Deus permite. Mateus 5, 31 e 32. Eu li aqui. Estou explicando o motivo da carta de divórcio, que é permitido nesse caso. No caso dessa irmã, ela tem toda a liberdade para casar novamente. E ela, o que aconteceu? Ela percebeu que ele lhe maltratou, lhe abandonou, lhe traiu completamente. E batia nela, traía ela com prostituta. Isso é lamentável. O que foi triste nisso, ou a alegria dela, querendo ou não, ela teve um filho, que o filho é bênção de Deus. E ele, o que ele fez nesse caso aí? Ele, em vez de buscar a restauração do casamento, não. Ele casou novamente. Aí vem a pergunta, pastor Leandro, como é que fica no caso dele agora? No caso dele, tá aqui a resposta, ó. A Bíblia fala que é a resposta aqui nesse caso dele. No caso dele, ele está cometendo adultério. Olha aqui, ó. E o homem que casar com ela também comete adultério. Como assim? Porque ele abandonou a esposa grávida, com o filho, se ajuntou com uma outra mulher. Com essa outra mulher, segundo o testemunho dessa irmã, ela me disse que ele casou novamente. Como é que fica assim? Será que está certo isso? Claro que não, porque ele traiu a esposa. Ele tinha um filho com ela e casou novamente, teve uma família. Pastor, esse casamento é abençoado por Deus? Não. Pastor, esse casamento Deus aprova? Não. Como é que fica esse caso? Ele está em adultério, mesmo casado. Como assim, pastor? Mesmo casado, ele está em adultério. E os adúlteros não herdará o reino dos céus. No caso dele, tanto dele como a pessoa que ele casou, estão cometendo pecado. Pastor, como assim? Mas ele casou na igreja? Não importa, irmão. A Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Ah, mas ele casou, o pastor abençoou. Não, não importa. A Bíblia diz que ele está em adultério. Ele cometeu adultério e a pessoa também que casou com ele comete adultério. Mesmo que essa pessoa esteja solteira, ela está em pecado. Por quê? Porque ele saiu de um casamento de uma maneira errada, porque ele que foi o causador da separação, da traição ou do abandono. No caso dessa irmã, não. Ela foi rejeitada, foi abandonada, foi traída, e ela falou que ficou 5 anos casada com ele. Aos 18 anos, aos 23 anos, ela se separou. Depois de 2 anos de separada, ela conheceu Jesus. Ela não conhecia Jesus. E agora, com 43 anos, ela está orando a Deus, pedindo a vontade do Senhor. Por quê? Melhor coisa que tem, eu falei para essa irmã, é esperar no melhor de Deus. É ficar sozinha realmente, durante muito tempo, né? Para não sofrer algo parecido. O testemunho dessa irmã é o testemunho de muitas mulheres. É a história de muitas mulheres que estão me ouvindo agora. Você, que foi traída, me dirijo a você agora. Você que foi abandonado no seu casamento. Você que engravidou e o seu esposo, em vez de participar, te ajudar, pelo contrário, estava com outras mulheres. Eu tenho testemunho de mulheres aí que no dia da gravidez, o marido dela, no dia que ela estava para ter o bebê, o seu filho, o seu esposo, que era o pai, estava com outra mulher. É triste, irmão, porque era para ser o momento mais feliz de um casal. Às vezes é o momento mais triste para muita gente. É o que está acontecendo hoje no mundo inteiro. É o que está acontecendo na vida de muitos casais. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo e respondo. Eu fui traída
Posso casar novamente, pastor? Posso casar de novo? Pode. Se você que foi traída realmente, que foi abandonada realmente, Deus pode te dar uma outra oportunidade de casar novamente. Se alguém falou para você ao contrário, busque a orientação de Deus, porque dependendo da igreja ou do líder ou de algum pastor, vai falar para você: não, suporte, irmão. Enquanto ele estiver vivo, você tem que estar casado com ele. Aí você está lá apanhando, ele está te batendo, traiu você e você vai continuar casado com ele? Ele já está com outra mulher, já está com outra família, você ainda vai continuar esperando por ele? Claro que não. Deus é Deus de paz. Deus nos chamou para paz, irmão. Deus nos chamou para sermos felizes, não para viver uma infelicidade com alguém que não te honre e que não te respeite. Casamento é amor. Quando há amor, quando há fidelidade, o casamento sobrevive e não há traição. Se houver algum problema, eu não estou falando que discussões, você não pode abandonar sua esposa por discussões, por dificuldade financeira, ou por um problema de saúde, ou por você não gostar do jeito dela, do jeito dele, por algum motivo. Isso não é motivo de divórcio. O motivo de divórcio é a relação ilícita, que é o adultério. É a única forma de você se separar, biblicamente, ok? Então esse vídeo aqui é para poder ajudar você, minha irmã, a você, meu irmão, que foi traído, né? Mas geralmente é mais as mulheres que são traídas, porque eu vi aqui vários relatos, pelo menos 3, e eu quero usar o testemunho dessa irmã. Eu até pedi autorização para ela, falou que poderia falar, pastor, e eu estou falando, não estou dizendo quem é a pessoa, não estou falando o nome dela, mas é o relato de muitas mulheres aí que estão sofrendo. Entende, irmãos? Então, por favor, você que está passando pela traição, eu recomendo você se chegar a Deus. Essa irmã, depois de tudo isso, hoje ela é uma missionária, prega a palavra. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe essa dor, essa traição te levou aos pés de Jesus, como aquela mulher pecadora que chorava aos pés de Jesus. O que você tem que fazer nesse momento é lembrar que não é um homem que vai te fazer feliz, não é um homem que vai preencher o teu vazio, mas senão Deus. Claro que todos nós queremos alguém do nosso lado, mas a pessoa mais importante das nossas vidas é Jesus. E Ele que te entende, é Ele que te compreende, é Ele que vai te ajudar a vencer essa dor emocional. Há muitas mulheres com traumas que não querem mais casar mais, que já não acreditam no casamento, que já não acreditam mais na felicidade, tanto sofrer traição, de tanto ser traída, de tanto ser machucada por pessoas, principalmente as mulheres. Eu quero te dizer uma coisa, irmã, se você que foi traída e deseja casar ainda, que deseja formar uma família, eu quero te dizer que é possível sim, é possível isso na sua vida, você pode conseguir sim. Claro que é difícil, claro que não é fácil, mas eu quero te dizer que Deus pode te dar esse casamento, Deus pode te conceder uma oportunidade de você ser feliz, de você formar uma família, porque a Bíblia diz que não é bom que ninguém esteja só. A Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só, que a mulher esteja só, que Deus faz que o solitário possa viver em família. A vontade de Deus é essa. Busque, a Bíblia diz também, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Porém, eu que recomendo como pastor é que você não se envolva com alguém que veio de um divórcio, principalmente que foi a causa do divórcio, que foi a pessoa que traiu. Procura saber a história dessa pessoa. Você está procurando alguém para casar? Analisa bem a história dessa pessoa. Veja se ela realmente foi a vítima ou não, ou se ela foi a causadora da separação da sua família. Porque, eu repito novamente, como já falei no outros vídeos, não adianta essa pessoa ser bonita ou bonito, não adianta esse homem ter uma vida boa, confortável, financeiramente, para te dar o melhor, se ela ou se ele traiu o seu companheiro ou a sua companheira, e você pensa, poxa, é o homem da minha vida, pastor, é a mulher da minha vida, mas se ele ou ela fez algo lá atrás que foi a causa da separação, ou que traiu ela ou ele,
com certeza vai cometer a mesma coisa com você. Então pense bem no que eu estou te dizendo. Não se envolva com uma pessoa que traiu lá atrás. Principalmente uma pessoa que casou na igreja quando era crente. Claro que quando alguém casou quando não era crente, Deus não leva em conta o pecado da ignorância. Deus compreende, Deus dá uma segunda oportunidade. Mas mesmo assim, eu recomendo a restauração do casamento. Pastor Leandro, fui traído pelo meu marido tem pouco tempo. O que eu faço? Busca a restauração, dá uma nova oportunidade para ele. Se ele melhorar, continue casado, irmão. Se ele continuar melhorando, permaneça casado, principalmente vocês que têm filhos. Porque, querendo ou não, ele é o pai do seu filho ou o pai da sua filha. É importante manter esse casamento, pelo menos por causa dos filhos. Mas se você vê que não há mudança mesmo, e se ele continua te traindo, te machucando, te batendo, então vai-te embora, se separe e peça para Deus aí, para que Deus possa te ajudar a vencer esse tempo. Aguarda o teu coração, tire um tempo para você e espere lá na frente, com calma, Deus colocar uma pessoa certa no seu caminho, que te ame e que te valorize pela pessoa que você é. Amém, meus irmãos? Amém, irmãs? Amém, mulheres? Que se você que gostou desse vídeo, compartilhe, dá um like no vídeo, procura aí na minha rede social, veja outros vídeos meus, comente qualquer coisa aí, Pastor Leandro, queria que você falasse sobre esse assunto, me tire essa dúvida, escreva aí, irmão, dependendo aí do seu comentário, da sua mensagem, poderia fazer um vídeo para ajudar você, como no caso dessa irmã, que é o caso dela entrar em contato comigo, dizendo, Pastor Leandro, eu posso casar novamente? E eu contei a história dela. Claro que você pode, minha irmã. Se você está passando por isso, você também pode, mas não entre em desespero, aguarde no tempo de Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Que Deus te abençoe, um abraço para você e para toda a sua família aqui na França, um abraço para vocês, Pastor Leandro Amorim, a todos os nossos irmãos aí em Portugal, nossos irmãos aqui na França, pessoal que me vem na África, no Brasil também. Temos visto muitas pessoas na África e no Brasil nos vendo vídeos nossos e também aqui na Europa. Muito me alegro em ter você comigo. Vai no meu Facebook e no meu Instagram. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo aí em suas redes sociais, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém.